Na videoaula número 4, dando sequência à videoaula anterior, falando dos faraós, eu citei o processo de mumificação. Bom, o que é a mumificação? O próprio nome já diz, a mumificação é o processo de conservação dos corpos idealizado, produzido pelo povo do Antigo Egito. A mumificação não é exclusividade do Antigo Egito, como muitos pensam. Povos pré-colombianos, como por exemplo incas, astecas, maias, principalmente esses dois, os astecas e os maias, lá no Vale do México, também realizavam o processo de mumificação dos seus mortos. Agora, por que os egípcios mumificavam os corpos dos seus mortos? Isso é explicado pela religião egípcia, que tem como crença o retorno do espírito ao corpo. Como assim? Após a morte, segundo os egípcios, o espírito sairia do corpo e iria habitar o mundo dos mortos por um determinado tempo. Porém, haveria um momento em que esses espíritos retornam aos corpos. Então, daí a justificativa de conservar os corpos, ou seja, na esperança de que, quando houver o retorno do espírito ao corpo, o corpo esteja conservado, que ele não apodreça, que ele não entre em decomposição. Mas qual é o processo químico, que foi construído, que foi empreendido pelos egípcios e que consiste na mumificação, nessa coisa das múmias? Bom, imaginemos então um corpo. Esse corpo moribundo é despejado dentro dele, pelas narinas, um pequeno ácido. Esse ácido ele vai diluir as vísceras do corpo, ou seja, vai tornar os órgãos internos mais, digamos assim, gelatinosos, o que seria mais fácil para o segundo processo. O segundo processo é com a utilização de um gancho em formato assim, como se fossem um garfo de 2 dentes. Ele é inserido nas narinas, pelo nariz do corpo do moribundo, e ali é retirado todas as vísceras, todos os órgãos internos daquele corpo. Só é com todos, intestino, estômago, coração, pulmões, fígado, tudo, cérebro, tudo é retirado pelas narinas. Isso só é possível porque antes foi colocado ali nas narinas um composto ácido para diluir os órgãos internos de alguma forma. Bom, esses órgãos retirados, essas vísceras retiradas do corpo, então são colocadas num vasilhame que vai junto com o corpo no sarcófago para a câmara funerária. Bom, depois disso, teoricamente, o corpo vazio é aplicado sobre ele bicarbonato de sódio. Esse mesmo bicarbonato que a gente usa às vezes para problemas estomacais, para provocar arroto, gases, quando a gente mistura com água, esse bicarbonato é despejado sobre o corpo, já retirado os órgãos internos, e o corpo fica sob esse bicarbonato de sódio por 60 dias. Isso provoca uma reação química que torna o corpo rígido. Ele fica rígido, por isso que as múmias e nas fotos que eu vou colocar aqui vocês vão ver, elas todas têm um aspecto muito rígido, de um corpo rígido, ok? Bom, então depois desses 60 dias, sob bicarbonato, o corpo já rígido é aplicado nesse corpo pelas narinas, é inserido nesse corpo especiarias, alho, cebola, hortaliças, perfumes, ungüentos, óleos. Para quê?
para aumentar o poder de conservação desse corpo. Depois desse processo, vamos colocar assim, de enchimento desse corpo, ele então é enrolado numa fita de linho, o corpo todinho enrolado numa fita de linho. Daí o aspecto que nós conhecemos das múmias. E em seguida, o corpo é colocado em um sarcófago e então é enterrado. Para finalizar, por que a questão da maldição das múmias? Muito simples. Como eu já disse, os faraós eram enterrados, os seus corpos eram colocados nas pirâmides, nas câmaras mortuárias das pirâmides, e junto com eles as suas riquezas, as suas joias, o que dá um tesouro fenomenal e o que atraía uma infinidade de ladrões e de possíveis ladrões. Então, como afugentar as pessoas? Criando maldições, ou seja, todo aquele que adentrar as pirâmides e que roubar os tesouros do faraó serão amaldiçoados por uma múmia.